Capítulo 19. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Alguém já me disse que o maior inimigo do homem é o medo. O medo está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado e com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo, em tom lento, tranquilo, positivo. Vou vencer esse medo, estou vencendo este medo nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança, estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão. É controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente, se relaxamos os pensamentos que povoam o consciente, mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo a sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro debaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tão poucos tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras e sombras nenhumas realidade tem. Faça as coisas que teme. Ralph Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça as coisas que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse que me curvar a esse medo terrível, tenha certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Vence o seguinte, o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-se-me à plateia e falei. Aos poucos tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer, e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final da mente consciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Superando o medo de plateia. Judy, uma esposa e mãe suburbana da Pensilvânia, orgulhava-se de seu talento para pintar cenas florais em porcelana. Muitas de suas amigas exibiam sua arte nos lares delas. Quando a professora de sua filha convidou a ir à sala de aula falar sobre seu hobby, ela declinou o convite por causa de seu grande medo de falar em público, até mesmo de uma classe de crianças de 8 anos. Ela havia lido em livros minhas sugestões para superar o medo e estava determinada a segui-las. Todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir, ela relaxava e repetia esta meditação. Eu sou uma artista talentosa, capaz de compartilhar minhas habilidades com outras pessoas para que possam apreciá-las e até mesmo aprendê-las. Não tenho medo de falar para um grupo sobre isso. Falarei na sala de aula da minha filha e depois para outros grupos. Alguns meses depois, ela foi para a escola e mostrou às crianças alguns de seus trabalhos, explicando como fazia. Escreveu-me dizendo que não só as crianças e a professora lhe agradeceram, como outras pessoas. Outros professores lhe pediram para falar nas suas classes. Dali em diante, Judy perdeu todo o medo de plateia e mais tarde entrou para o Testament Club, em grupo de homens e mulheres que reuniam regularmente para dar palestras e aumentar sua confiança e capacidade de falar em público. Se você adaptar esse procedimento à sua situação e ao realizar sincera confiantemente, a morte do medo será certa. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visita de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum, e muitos deles, é que o medo, podemos chamar de amnésia, por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria.
de cor e salteado, e lembro-me de todas as respostas. Depois, mas quando estou na sala olhando para a prova, dá um branco em mim. Muito de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia de que transforma a realidade é aquela que a damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era o fracasso. Como o resultado era o fracasso, o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo de fracasso cria experiência de fracasso, por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera passando a preocupação-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornavam-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente que fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada por uma amnésia por sugestão. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia um tesouro da memória. O subconsciente continha um registro perfeito de tudo que ela ouvia e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável. Ele que responde em reciprocidade. A maneira de manter com que é ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles recebera. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo-poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu a Sheila. Imaginou o resultado que queria criado dessa maneira. Meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria, residente no subconsciente, assumiu o comando e a obrigou a dar-lhe a melhor de si mesma. Medo de água. Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda bem, ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente. O resultado foi que, durante anos, tive medo de água. Certo dia, contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para a piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico constituído de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ela não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem ambas. Incline a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo aonde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, continuou ele, diga em voz alta e forte: vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação. Use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandara. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu dando-me força, fé e confiança. Permitiu superar o medo e dessa forma venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água o domine. Lembre-se, você é o senhor da água. Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestra a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente-se a temperatura fria dela e movimentos dos braços e das pernas. Tudo isso é atividade da mente real, vivida, profundamente agradável. Note que isso não é desvaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Nas próximas tentativas para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente com facilidade e conforto.
Ele abençoou o elevador. Jonathan é um executivo em uma grande empresa. Durante muitos anos teve pavor de andar de elevador. Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares até a sala onde trabalhava. Quando precisava conversar com funcionários de outras empresas, cujas salas ficavam em andares mais altos, sempre arranjava uma desculpa para recebê-los em sua sala ou em um restaurante. Viagens de negócio era uma tortura para ele. Tinha que telefonar antes para certificar de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por complexo. Aprendendo com a coisa funcionava, revelou mudá-la. Começou a abençoar o elevador todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo e confiante, repetia para si mesmo: o elevador de nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ele veio da mente universal. É um benefício, uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso, funciona dentro da ordem divina. Uso e estado de paz com alegria. Permaneça em silêncio agora enquanto as correntes da vida, amor e compreensão fluem por meio dos meus moldes de pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador. Deixo-o, entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles. E todos são cordiais, alegres, despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato. Ele continuou a fazer essa oração durante 10 dias. No 11º dia, entrou no elevador com outros membros de sua empresa e se sentiu totalmente livre. A mente subconsciente é sustentável, é suscetível à sugestão. É controlada pela sugestão. Quando você acalma sua mente e relaxa, o pensamento de sua mente consciente penetra no subconsciente. O processo se assemelha ao de osmose, em um fluido separados por uma membrana porosa que se misturam. Quando essas sementes positivas ou pensamentos penetram na área subconsciente, se desenvolve segundo seu tipo e você se torna equilibrado, sereno e calmo. Quando com, quando com um medo anormal, preste atenção, as coisas imediatamente desejadas. Fique totalmente absorto em seu desejo. Saiba que o subjetivo sempre anula o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e elevará seu espírito. O poder infinito de sua mente subconsciente sempre trabalha por você. É infalível. Assim você terá paz e segurança. Quando o medo bater à porta da sua mente, ou quando a preocupação, ansiedade e dúvida atravessarem, contemple sua visão, seu objetivo. Pense no poder infinito da mente subconsciente, que pode concretizar pensamentos e imagens. Isso lhe dará confiança, poder e coragem. Vá em frente. Persevere até o fim. O dia raiar e as sombras se dissiparem. Medo normal. Recém-nascido só tem 2 medos básicos, o de cair e o de sons altos repetidos. Esses são medos perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos dá plena natureza como meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certa experiência ou por nos transferirmos pelos pais, os transferidos pelos pais, parentes, mestres ou aqueles que nos influenciam quando éramos criança. Medo anormal. O medo anormal se instala-se quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar no mundo, e começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de aviação. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo de os piores desastres aéreos do mundo. Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tivesse persistido, muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário que, em Nova York, muito bem sucedido e próximo, criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência e ele perdia tudo. Quanto mais passava o filme na tela da mente, mais mergulhava em depressão profunda. Mas recusava-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar. Essa boa frase vai acabar. Não adianta, vamos quebrar. A esposa me contou depois que ele de fato faliu. Todas as coisas que imaginou temeu e aconteceu. Embora as coisas que temia não existissem, ele as transformou em realidade, com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperado. Ou, como disse, aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme algo terrível aconteça aos filhos ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem as notícias sobre uma epidemia de doença rara, apavoram-se pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já pegaram. Tudo isso é medo anormal. A maneira de superar o medo anormal.
Se você vive obcecado por medo anormal, tem que se esforçar para se mover mentalmente na direção oposta. Se permanecer na extremidade do medo, vai sofrer a paralisação, além de deteriorização mental e física. Ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto à coisa temida. Ponha toda a atenção na coisa imediatamente desejada. Deixe-se absorver, impregnar pelo desejo. Acredite que o objetivo sempre vence. Acredite que o subjetivo sempre vence o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará seu estado de ânimo. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha. Em consequência, você terá a paz e segurança que deseja. Analise seus medos. O chefe de venda de uma grande empresa multinacional me confidenciou que quando começou a trabalhar como vendedor tinha que dar 5 ou 6 voltas em torno do quarteirão antes de reunir coragem para visitar os clientes. Sua chefe nessa época era uma pessoa muito experiente e sensível. Certo dia ela lhe disse: "Não tenha medo do monstro escondido atrás da porta. Não há monstro nenhum. Você é vítima de uma falsa crença." A chefe disse ainda que, em todas as ocasiões que sentia indícios de medo, enfrentava-o, olhava-o na cara, bem dentro dos olhos. Quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. Ele aterrissou na selva. Um ex-campeão de exercício, um ex-campeão do exército dos Estados Unidos, chamado John, contou-me durante a Segunda Guerra Mundial, o avião em que voava foi atingido e danificado por um ataque antiaéreo. Teve que saltar de paraquedas sobre as montanhas cobertas de matas na Nova Guiné. Claro que ficou com medo, mas sabia que o medo se apresenta de duas formas: anormal e normal. O tipo anormal que está tentando confrontá-lo é parente próximo do pânico. Resolveu fazer imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo, dizendo: John, você não pode se render ao medo. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar desta situação. No centro de uma pequena clareira, esforçou-se para acalmar a respiração. Afastou a resultante da primeira sintomas do medo. Logo que se sentiu mais relaxado, começou a dizer: a inteligência infinita que guia os planetas em suas órbitas está agora me conduzindo a guiar para fora dessa selva e para a segurança. Continuou a dizer isso durante 10 minutos ou mais. De repente, disse John, senti alguma coisa começar a se mover dentro de mim. Era um estado de espírito, de confiança e fé. Fui atraído para um dos lados da clareira e lá encontrei leves marcas de uma trilha e comecei a andar. 2 dias depois, milagrosamente, cheguei a uma pequena aldeia de nativos cordiais. Eles me alimentaram e em seguida me levaram para a borda da selva, onde um avião de resgate me apanhou. John foi salvo pela mudança da atitude mental. A confiança e fé na sabedoria, o poder subjetivo nele existente, deram-lhe a solução do problema. E ele acrescentou: se eu tivesse começado a me lamentar de minha sorte e a sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, teria morrido de medo e fome. Ele mesmo se demitiu. Rafael era executivo em uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o cargo. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como pensamento mórbido de ansiedade. A imaginação vivida, dramatizada, a perda de emprego, e com isso ele tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas, constantes e enormes quantidades de sugestões de medo que despejava no subconsciente fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou-o a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Conspiraram contra ele. Durante um circuito de palestra pelo mundo, tive uma conversa de 2 horas com um servidor público importante em um dos países que eu visitei. Descobri que esse homem tinha um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse-me que, embora fosse constantemente bombardeado com insultos pelos jornais da oposição, jamais permitia que isso perturbasse. Seu método consistia em sentar-se imóvel durante 15 minutos pela manhã e aceitar que, em seu interior, havia um oceano de paz profundo e imóvel. Meditando dessa maneira, ele gerava um tremendo poder que vencia todos os tipos de dificuldades e medos. Meses antes, recebera à meia-noite um telefonema de um colega em pânico. De acordo com o colega, um grupo conspirava contra ele. Pretendia derrubá-lo do governo com a ajuda de elementos dissidentes das Forças Armadas. Em resposta, o funcionário respondeu: vou dormir agora em perfeita paz. Amanhã às 10 horas poderemos discutir esse assunto.
E ele me explicou: sei que nenhum pensamento negativo pode se materializar, a menos que eu impregne de emoção e o aceite mentalmente. Recuo-me a aceitar a sugestão de medo. Por conseguinte, nenhum mal pode me acontecer, a menos que eu permita. Notem como ele estava calmo, frio, sereno. Não ficou transtornado, nem começou a arrancar os cabelos ou torcer as mãos. Em sua mente encontrou água parada, paz interior e uma grande calma. Livre-se de todos os seus medos. Na Bíblia encontramos a fórmula perfeita para nos livrarmos do medo. Busque o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. Senhor é a palavra antiga que significa lei, ou seja, o poder de sua mente subconsciente. Descubra as maravilhas do subconsciente. Procure compreender como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas que foram ensinadas neste capítulo. Coloque em prática. Agora, hoje, o subconsciente responderá e você se livrará de todos os medos. Busque o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Tome este caminho para livrar-se do medo. Faça o que tem medo de fazer e é certa a morte do seu medo. Se com perfeita confiança e fé disser a si mesmo, vou dominar esse medo, isso acontecerá. O medo é o pensamento negativo em sua mente. Suplante-o com um pensamento construtivo. O medo matou milhões. A confiança é mais poderosa do que o medo. Nada mais é poderoso do que a fé em Deus e no bem. O medo é o maior inimigo do homem. É a causa de fracassos, doenças e más relações humanas. O amor o expulsa. O amor é o apego emocional à base, à boa coisa da vida. Apaixone-se pela honestidade, integridade pessoal, boa vontade e sucesso. Viva na expectativa alegre do melhor. Inevitavelmente, o melhor é o que colherá. Combata as sugestões de medo com seu oposto, tais como cantos maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, calma, e receberá dividendos fabulosos. O medo é a causa da amnésia por sugestão que ataca estudantes durante provas. Você pode vencê-la, afirmando com frequência: tenho memória perfeita para tudo o que preciso saber. Imagine um amigo dando-lhe parabéns pelos seus excelentes resultados no exame. Persevere e vencerá. Se tem medo de cruzar um cursor d'água, nade. Imagine-se nadando à vontade alegremente, mentalmente, lance-se à água, sinta o friozinho gostoso e a emoção de cruzar a piscina. Torne a imagem real. Fazendo isso subjetivamente, será compelido a saltar na água e vencê-la. Essa é a lei da sua mente. Se tem medo de lugares fechados como elevadores, suba, desça mentalmente neles, enquanto sinceramente se abençoa todas as peças e funções, e ficará espantado com a rapidez com que o medo desaparece. Você nasceu com apenas dois medos: o medo de cair e o medo de ruídos. Todos os demais foram adquiridos. Livre-se deles. O medo normal é bom. O anormal é muito ruim e destrutivo. Abrigar constantemente pensamentos de medo resulta em medos anormais, obsessões complexas, temor constantemente. Uma coisa causa sensação de pânico e terror. Você pode vencer o medo anormal quando acredita que o poder da sua mente subconsciente pode mudar condições e tornar realidade os desejos mais acalentados do seu coração. Dê atenção imediata ao seu desejo, que é o oposto do medo. Esse é o amor que expulsa o medo. Se tem medo do fracasso, preste atenção ao sucesso. Se tem medo de doença, pense em saúde perfeita. Se tem medo de acidente, medita na orientação e proteção de Deus. Se tem medo da morte, lembre-se de que a vida é eterna. Deus é vida e essa é a sua vida agora. A resposta ao medo está na grande lei da substituição. O que quer que você tema tem solução na forma do seu desejo. Se está doente, você deseja saúde. Se está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere o bem, concentre-se no bem e saiba que a mente subconsciente sempre lhe dará a resposta. Ela jamais falha. As coisas que você teme não existem realmente, salvo como pensamento em sua mente consciente. Pensamentos, lembre-se, são criadores. Esse é o motivo por que Jó disse: aquilo que eu temia desabou sobre mim. Pense no bem e o bem se seguirá. Examine seus medos, exponha-o à luz da razão, aprenda a rir deles. Esse é o melhor remédio, nada pode perturbá-lo, exceto seus próprios pensamentos. As sugestões, palavras ou ameaças de outras pessoas, nenhum poder possui. O poder está em você. E quando focaliza o pensamento naquilo que é bom, o poder de Deus está em seu pensamento sobre o bem. Só há um poder criador, e ele age sob forma de harmonia. Nele não há divisões provocadas por conflitos. Sua origem é o amor. Esse é o motivo porque o poder de Deus está em seus pensamentos sobre o bem. A resposta ao medo está na grande lei da substituição. O que quer que você tema tem solução na forma de seu desejo. Se está doente, você deseja saúde. Se está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere o bem, concentre-se no bem e saiba que a mente subconsciente sempre lhe dará a resposta. Ela jamais falhará.